futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga no Pesqueira Esportes. Está começando neste momento na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Rádio Mutuca FM é mais música e alegria no seu rádio. Também em nosso YouTube oficial e no Facebook do Jânio Araújo, o Pesqueira Esportes desta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas, WSON e Eventos e Samurai Sushi Delivery. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pesqueirense Rogério brilha na primeira rodada do Campeonato Amazonense. Vamos contar a história e ver os lances do Pesqueirense na primeira rodada lá do Campeonato Amazonense. Também vamos trazer os jogos deste fim de semana, do próximo fim de semana aqui em nossa cidade, em nossa região. Tem Campeonato do Madureira, tem Campeonato de Poção, também tem os amistosos em nossa região. Vamos também falar um pouquinho mais de basquete, como é que foi a participação pesqueirense no basquete 3x3. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Atlético de Totá na década de 70, o Ororubá Infantil em 1976, o Centenário Infantil em 1981 e o FTB Master campeão regional de Garanhuns em 2016. Federação Pernambucana de Futebol adia jogo do Santa Cruz e não adia o do Náutico, causando um mal-estar. Caiu o primeiro técnico no Campeonato Pernambucano. Tem também notícias do esporte do interior. A vitória, os gols do Afogados sobre o Porto ontem por 3-2. Vamos falar também dos estaduais. Ontem deu um probleminha nas artes, por isso hoje nós vamos falar dos estaduais. Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro que começa amanhã. Hoje o Brasil estreia no Pré-Olímpico de Futebol. Tem também o placar da rodada, a agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal e está me vendo aqui no YouTube, que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome Inscreva-se aqui. Se você estiver no Facebook, basta me seguir. Nas duas plataformas, deixa o seu like. Se você estiver na rádio Pesqueira FM, na Mutuca FM, lembrando que nosso programa é exibido aqui ao 12h30, de segunda a sexta. Quero mandar um abraço para vocês. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Chegou em Pesqueira o local certo para pedir a sua comida japonesa. A Samurai Sushi Delivery. Temos o famoso sushi e outros pratos especiais da tradicional comida do país asiático.
Para pedir no conforto da sua casa, chama no zap 87991828185. Visite também a nossa página no Instagram. Funcionamos das 18 às 22h30. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Estamos de volta na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Rádio Mutuca FM, é mais alegria e música no seu rádio. Também em nosso YouTube oficial e no Facebook do Gênio Araújo com Pesqueira Esportes desta terça-feira. Sempre no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, WSOM e Eventos e Samurai Sushi Delivery. Vamos ao programa de hoje. Vamos começar falando de basquete. Eu conversei com o Eduardo hoje pela manhã e ele deu um relato de como foi a apresentação das equipes pesqueirenses no Campeonato Pernambucano 3x3. Infelizmente, não passou para a segunda fase nas categorias Sub-18 e Sub-23. Sub-18 fez 2 jogos, venceu um e perdeu o outro. E a Sub-23 fez 3 jogos, venceu um e perdeu 2. Inclusive, a gente acompanhou os resultados no programa de ontem. Já o adulto, o Open, categoria Open, conseguiu vencer 2 partidas na primeira fase e classificar para as quartas de final, porém foi derrotado nessa eliminatória. Curiosamente, a equipe ficou em 6º lugar no geral nas 3 categorias. Então, parabéns o Eduardo e todos os meninos aí que fazem o basquete pesqueira e vamos se preparar para a próxima competição. Bom, vamos começar aqui o nosso giro falando do minicampo lá do Madureira, na cidade de Alagoinha, os jogos desse fim de semana. No sábado, às 15 horas, tem o Bairro 13 contra o Bom Sucesso. Povoado de Bom Sucesso, lá próximo a Laje Grande. Jogo às 15 horas, válido pelo Grupo B. Já após as 16 horas, aí é jogo pelo Grupo A, tem o São Paulo de Canabrava contra o Grêmio. Já no domingo, às 8 horas da manhã, aí tem logo o Meninos da Vila contra o Corinthians, jogo do Grupo C. E logo após as 9 horas tem a estreia finalmente do Criciúma, que vai jogar contra o time da Barriguda, também jogo válido pelo Grupo C, inclusive o último jogo do time da Barriguda nesta primeira fase. Vocês estão vendo aí os jogos também do outro fim de semana, no dia 3 e no dia 5. No Grupo A, Los Hermanos e São Paulo de Canabrava tem 4 pontos, Coab tem 3 e o Grêmio não tem nenhum. No Grupo B, o Flamengo de Carrapicho tem 6 pontos, Madureira tem 3, Bairro 13 e Bom Sucesso não tem nenhum ponto, mas tem um jogo a menos essas 2 equipes. Já no Grupo C, Barriguda tem 3 pontos, mas tem um jogo a mais, Corinthians também tem 3 pontos, o Criciúma ainda não estreou e o Meninos da Vila não marcou ponto, tem um jogo também a equipe do Meninos da Vila. E no Grupo D, o Espartamos de Laje Grande tem 6 pontos, 100% de aproveitamento, o Independente tem 3 pontos em 2 jogos, Bom Sucesso de Laje Grande e Raja ainda não marcaram pontos, mas tem um jogo a menos essas 2 equipes. Esta é a parcial do campeonato do minicampo lá do Madureira, em Alagoinha. Quero mandar um abraço para o meu amigo Rosca. Nesse fim de semana está de volta a Copa da Amizade de Futsal, lá feminina, lá em Sanharó. São 3 jogos no ginásio Irauzão. A partir das 19 horas tem Panteras contra Sanharótimo. Logo após as 20 horas tem o Pimenta FC contra a Escola Mergulhão. E para finalizar tem o Pesqueira Futebol Clube jogando contra o Independente de Buíque. 3 jogos, ingresso apenas R$3 para acompanhar as 3 partidas da Copa da Amizade Feminina de Futsal. Abraço para o meu amigo Deison, presidente da Liga Desportiva de Sanharó. Neste domingo acontecem as finais do Campeonato da Vila de Simbres. No juvenil, aí do lado esquerdo, para quem está nos vendo com imagem, você está vendo a equipe do Grêmio e também do Barcelona, que vão decidir o juvenil. E nos titulares também tem o Barcelona, que vai receber o Vitória, o time que sempre chega em decisão e normalmente fatura, viu?
o Juventude lá de Baixa Grande, do meu amigo André Lapada, mas vai pegar um desafio difícil, vitorioso time do Juventude de Baixa Grande. Então está assim, no juvenil Grêmio e Barcelona e no titular Juventude e Barcelona, a disputa das finais do Campeonato da Vila de Simbres. Falar agora do Campeonato de Poção, Campeonato da Renda e Renascença, o regional. A classificação dos grupos. No grupo A, com apenas um jogo realizado por cada equipe, o Flamengo da Lagoa do Luiz lidera com 3 pontos, Sevilha e Goiás de Pão de Açúcar tem 1 ponto e o Juventus, por enquanto, ainda não pontuou. Já no grupo B também só teve um jogo, Terezinha tem 3 pontos, América da Paraíba ainda não estreou e Ponte Preta do Cambão não marcou ponto ainda. Já no grupo C, os Cangaceiros têm 3 pontos, o Bom Sucesso de Mutuca tem 1 ponto, assim como o Barcelona de Gravatá, que também tem 1 ponto, só que o Barcelona de Gravatá já jogou as 2 partidas que tinha direito. E no grupo D, grupo B e grupo C, só tem 3 equipes, por isso que as equipes só jogam 2 vezes. Já no grupo D, o Juventude de Baixa Grande lidera com 6 pontos, o Cruzeiro tem 3 pontos, o Clube Atlético de Poção não tem nenhum ponto e o Clube Atlético Igrejinha também não tem nenhum ponto, só que o Clube Atlético Igrejinha tem um jogo a mais, assim como o Juventude de Baixa Grande. Amanhã a gente traz os jogos desse fim de semana. Falar agora de amistoso, domingo lá no Campo das Casinhas, no Residencial Baixa Grande, tem o CDD contra o Mônaco, do meu amigo Jackson, filho do Bozó, também meu amigo, irmão do Jailson, mais um amistoso da equipe do Mônaco neste ano. Quem também vai fazer amistoso neste sábado é a equipe do Juventude de Campo Alegre, que vai receber em Roçadinho o Corinthians da Caixa d'Água. Duelo a partir das 3h30 da tarde, neste sábado, viu? Sábado à tarde, Juventude de Campo Alegre e Corinthians da Caixa d'Água. Sexta-feira tem amistoso de Futebol Society, lá no campinho da BR-232, às 20h30. Tem o time da Pelada Society contra o Rosarinho Futebol Clube. É mais um jogo de Society aqui em nossa região. Aí o time dos amigos de Poção, que vai jogar neste domingo contra o Ipanema Futebol Clube. Jogo no estádio Malaquias Vieira de Melo, lá em Poção, a partir das 8 horas da manhã. Time dos amigos Ipanema Futebol Clube. E vem aí o torneio beneficente de X1, é do dia 3 de fevereiro, no outro fim de semana, no caso do outro sábado. Tem 2 jogos. No primeiro jogo, às 20 horas, tem Biga e Vinícius. E no segundo jogo, tem Daniel e Dieguinho. Transmissão ao vivo pelo Projeto Social Sica. Aí na página do Instagram, @Sica_Projeto Social. Esses jogos que vai acontecer na Arena de Juliano, aqui em Pesqueira. Entrada R$2 ou 1 quilo de alimento não perecível. Lembrando, torneio beneficente. E esse aí é o pesqueirense Rogério, que brilhou na primeira rodada do Campeonato Amazonense jogando pela equipe do Nacional. O jogo terminou 2-2 da equipe do Nacional contra o São Raimundo, lá do Amazonas, um dos times mais tradicionais do estado. E o Rogério participou diretamente dos 2 gols. Um ele mesmo marcou e o outro ele deu assistência, inclusive ganhando o troféu aí da jogada do rei da jogada, no caso da principal jogada do campeonato, e também o caboclo do jogo, do chamado Barezão 2024. E nós temos as imagens desse lance. Inclusive quero agradecer à TV, a crítica lá do Amazonas, que cedeu as imagens. Primeiro vamos ver o gol do Rogério no primeiro gol do jogo. Lateral tira dali, lateral favorecendo a equipe do Nacional Futebol Clube. Cássio. Escora no peito ali, o Raimundinho. Faz a tabela, Salvino. Rogério. A batida desse homem, gol! Gol do Nacional, empata o jogo. 39 minutos, Rogério perdeu um cara a cara na defesa do Douglas. Nesta ele contou com o desvio na zaga. Empata o jogo. 38 minutos. Olha o azar do zagueirão, né? Bateu no peito, na barriga ali do Biel. Engano. 2024 na tela da TV A Crítica. JLN Materiais de Construção.
Olha o Rogério, tá na área, vai pintar mais um, pintou, botou pra trás. Gol! Na jogada do Rogério, não desistiu, roubou a bola na zaga do Tufão da Colina. Vibra o torcedor nacionalino. William Salvino, camisa número 11. Que jogada do Rogério. Ele poderia finalizar. Foi preciso ali no passe para o William. Realmente foi uma jogadaça do Rogério nesse segundo gol, né? Foi mais bonito até do que o próprio gol dele, que contou ainda com a sorte. Mas parabéns ao Rogério. Continue brilhando lá no futebol do Amazonas, que a gente traz aqui. Quero agradecer mais uma vez a TV A Crítica por ter cedido as imagens aí do pesqueirense Rogério. Bom, vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o América de Totá, na década de 70. Temos o infantil do Ororubá em 1976, o infantil do Centenário em 1981 e temos também o time da FTB Master, que ganhou o campeonato regional lá de Garanhuns, foi campeão em 2016 e daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Atlético de Totá na década de 70, melhor dizendo, não tem um ano. Em pé, Ivanildo, o Mirajara, Arnaldo, o Wilson, Armando, Aloísio, Givaldo e Malaquias. Agachados, Luiz, Civil, Pedro Torres, Marconi, Totá e Paulo Maleiro. Agora vamos com o infantil do Ororubá em 1976. Em pé, Cícero, Pepi, Cláudio, Cisca, Foi Pantera, Galinha, Paulinho, Pedro e Marcelo. Agachados, Raul, Irã, Gel, Gerinha, Vira e Galego. Agora vamos com o Centenário Infantil em 1981. Em pé, o Mago, as duas pessoas não identificadas, Geraldo, Fabinho, Walter, Traíra e Zenta. Agachados, Eduardo, Bolacha, Neném, Ari, Edmilson, Gilmar e Beto. Para finalizar, vamos com o time do FTB Futebol Clube, campeão do Estádio da Águia lá de Garanhuns, Campeonato Regional de Master. Em pé, Adriano, Cleiton, Paulo, Nando, Bartô e Aécio. Agachados, o técnico Joel, Márcio Testa, Márcio Gomes, Felipe, Guia, Evânio, Sival, Zelito, Zé Branco e Tinha. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Estamos de volta na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade, Rádio Mutuca FM, do nosso querido e lindo distrito de Mutuca, também no nosso YouTube oficial e também no Facebook do Jânio Araújo, com Pesqueira Esportes desta terça-feira, sempre no oferecimento de Arcadeia Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas, WSOM e Eventos e Samurai Sushi Delivery. Bom, vamos chegando agora com o campeonato pernambucano. Deixa eu chamar a arte. Hoje as artes estão direitinhas para quem nos vê com imagem, né? Ontem, fechando a terceira rodada, o Afogados fez 3-1, 3-2 em cima do Porto. Aí na arte tá 3-0, mas foi 3-2 esse jogo do Afogados em cima do Porto. E com isso o Afogados foi para 7º lugar na classificação, ultrapassando o Maguari e também o Flamengo de Arco Verde, que entrou na zona de rebaixamento. Amanhã tem apenas um jogo pela 4ª rodada, viu? Às 16h30 é o jogo da TV Central e Náutico. Às 19 horas tem Petrolina e Afogados na quinta-feira. E às 20 horas tem Maguari e Sport, jogo que vai acontecer nos Aflitos. E às 21 horas tem Porto e Flamengo de Arco Verde no Lacerdão. Petrolina vai ser lá no Paulo Coelho, finalmente. E no dia 15 de fevereiro, a grande polêmica do dia de ontem, o Santa Cruz conseguiu adiar o seu jogo contra o Retrô para depois do Carnaval. E aí, pessoal, o que é que fica? O Santa Cruz alegou que, como o estádio não está liberado para a torcida, então pediu o adiamento da partida. E com isso combinou primeiramente com o Retrô, que concordou. Inclusive o Retrô perdeu seu técnico, daqui a pouco a gente vai informar. E isso não deixou nada bom, nada satisfeito para a equipe do Náutico, que também pediu o adiamento do seu jogo contra o Central para se preparar para o clássico, já que sábado tem um clássico entre Santa Cruz e Náutico.
Só que a Federação Pernambucana de Futebol, alegando que não teria data disponível para o Náutico fazer o jogo, porque o Náutico vai estar na Copa do Nordeste, vetou. Também há nos bastidores a conversa de que, como é um jogo da Globo, não poderia ser adiado. Então, a TV Globo vai mostrar esse jogo amanhã, 4h30 para todo o estado de Pernambuco. Então, por isso que o Náutico não poderia ser adiado. Eu sei que o Guilherme Henriques lá, Eduardo Henriques, desculpe, ele malhou o pau ontem em cima da federação. Diz que o campeonato já começou bagunçado, com inversão de mando de campo, se referindo àquele jogo lá do Petrolina com o Sport, que era para ter acontecido no Paulo Coelho e aconteceu na Arena de Pernambuco. Tem também esse adiamento. Tem o fato do Sport não sair do Recife. Muita gente está dizendo que o Sport não joga o campeonato pernambucano, joga o campeonato recifense. Porque até o jogo que seria em Bonita agora contra o Maguari vai ser nos aflitos. Ou seja, o Sport poderia ter viajado para Petrolina e poderia ter viajado para Bonita e ficou no Recife nos dois jogos. Ou pelo menos ali na região metropolitana, já que a Arena de Pernambuco fica em São Lourenço da Mata. Outra decisão ontem da Federação Pernambucana de Futebol definiu que os clássicos agora só terá torcida única, o que irritou a torcida do Sport. Porque como teve torcida visitante no jogo do Sport, um Sport como mandante, e o Sport não vai poder, por exemplo, ir no jogo contra o Náutico, que é o próximo clássico que vai ter mando do Náutico, vai ser nos aflitos. Isso devido à confusão que teve. Não sei até quanto isso influencia. Porque a confusão aconteceu lá em Paulista, em Olinda, bem 50 quilômetros do estádio. Então, quando esses torcedores, vamos dizer assim, para mim não ser processado, querem brigar, eles brigam em qualquer parte, não precisa necessariamente ter o jogo. Vamos às rapidinhas aqui dos clubes. O Náutico que terá que quebrar um tabu para ir à liderança do Campeonato Pernambucano. Desde 2017 que o Náutico não vence em Caruaru. Teve 4 jogos com 3 derrotas do Náutico e um empate desde 2017. Então o Timbu precisa quebrar esse tabu. Já o Santa Cruz tem um problema na defesa. O Rafael Pereira, que saiu machucado no jogo contra o Sport, ele que tem uma lesão na posterior da coxa esquerda, ele será avaliado e é dúvida para o clássico contra o Náutico no próximo sábado. Já o Sport, a novidade foi o garoto de 17 anos, o Pedro Lima, treinando entre os profissionais pela primeira vez. E o Sport está olhando um atacante do Ceará, que está pedindo rescisão lá, que é o Christian Barleta, jogador de 22 anos. O Sport já tentou a contratação dele no final do ano passado e agora ele está saindo do Ceará, então o Sport está monitorando a situação do atacante. Ontem nós tivemos um jogo pelo Campeonato Pernambucano, tivemos a vitória da equipe do Afogados, chegou a fazer 3-0 no primeiro tempo, depois a equipe do Porto conseguiu reagir no finalzinho, muito parecido com aquele jogo do Central, mas ficou nisso, ficou a reação dos 3-2, o Porto que o ano passado em 12 partidas pelo Pernambucano levou apenas 5 gols, foi a defesa menos vazada, e hoje com 3 jogos realizados o Porto já levou 10 gols, é a mais vazada do campeonato. O Porto que está com um time jovem, com orçamento menor entre todos e é um forte candidato ao rebaixamento. Vamos curtir agora os gols, melhores momentos, lá com a transmissão da TV Criativa. São imagens da Federação Pernambucana de Futebol, mas a narração é do meu amigo Danilo Mendes, lá da TV Criativa de Caruaru. Vamos lá ver os lances deste jogo. E nesta terceira rodada pelo Campeonato Pernambucano, o Porto foi até a cidade de Afogados para enfrentar o time do mesmo nome no estádio Vianão. E a Coruja do Sertão atropelou o Gavião na primeira etapa, marcando 3 vezes. Os gols saíram a partir dos 32 minutos do primeiro tempo. Elias Bueno chutou, Carioca tentou cortar e acabou marcando contra o Carioca. Pois é, Afogados 1, Porto 0. Aos 43 minutos, cruzamento na área, a defesa do Porto cortou e Alemão soltou uma bomba para fazer um golaço. E aí um duelo bom, qual o gol mais bonito até então do campeonato? Do Murilo Rangel ou este agora do Alemão diante do Porto? Afogados 2, Porto 0. E aos 45 minutos, o lateral esquerdo Fernando derrubou o Pacajus na área e o árbitro marcou o pênalti.
Na cobrança, Elias Bueno, que foi lá e fez. Afogado 3, Porto 0. A batida em campo, o Porto praticamente assistiu o Afogado jogar no segundo. Aos 2 minutos, Palominha chutou forte. João Siriaco deu rebote e Pacajus finalizou em cima de Carioca. Aos 24 minutos, Pacajus cruzou e Palominha chegou atrasado na hora de finalizar. O Porto, quando chegava, pecava na finalização, como aconteceu nesse chute de Gabriel aos 25 minutos. E no final do jogo, o Porto resolveu acordar. Aos 40 minutos, Iveson chutou de fora da área, Danilo defendeu e no minuto seguinte, João Gabriel arriscou, Danilo deu rebote e o Wilsinho fez o primeiro gol do Porto. Aos 46 minutos, Bruninho fez um belo passe para Wilsinho, que dominou, se livrou do zagueiro e finalizou com categoria no canto esquerdo do goleiro Danilo do Afogados. Olha a reação do Porto. Mas essa reação ficou por aí. Placar final. Obrigado, meu amigo Danilo Mendes, lá da TV Criativa de Caruaru, e também as imagens da TV FPF, você acompanhando com imagens, para quem está vendo no YouTube e também no Facebook, os gols deste jogo. Para você que está na rádio, você acompanhou o áudio da transmissão. Bom, vamos com mais notícias aqui do futebol do interior. O Afogados que dispensou meia Doda antes dessa partida. Segundo a informação do próprio Afogados, ele recebeu a proposta de futebol sergipano e foi liberado. O Petrolina finalmente vai usar o Paulo Coelho na quarta rodada do campeonato estadual. Na quinta-feira tem um jogo contra o Afogados e finalmente o Petrolina vai poder mandar o seu jogo em casa, ele que jogou 3 vezes longe de Petrolina. E o Retrô demitiu o técnico Vinícius Bergante e contratou Roberto Fernandes como novo treinador. Após a goleada sobre o Sport por 4-1, também pesou muito a goleada sofrida na Copa do Nordeste por 4-0 para Juazeirense, até mesmo do modo que foi. O time não vendo a cor da bola. Então, depois da derrota por 1-0 para o Petrolina, foi a gota d'água, o Laércio Guerra, tirou o técnico, o Vinícius Bergante, e o Roberto Fernandes vai assumir a equipe do Retrô. Bom, vamos começar aqui falando do Campeonato Paulista. Hoje começa a segunda rodada com 2 jogos. Às 19h30 tem Mirassol e São Paulo. E às 21h30 tem Água Santa e Botafogo de Ribeirão Preto. Amanhã tem Ituano e Corinthians, Portuguesa e RB Bragantino, Guarani e São Bernardo e Palmeiras e Inter de Limeira. Na quinta-feira tem Santos e Ponte Preta e também Santo André e Novo Horizontino. Já o Campeonato Carioca não tem jogo hoje. Os jogos da terceira rodada amanhã. Bangu e Nova Iguaçu, Portuguesa e Sampaio Correia e Boa Vista e Botafogo. Na quinta-feira tem Vasco e Madureira, Audax e Fluminense. O jogo Flamengo e Volta Redonda só vai acontecer no dia 10 de fevereiro. Pelo Campeonato Gaúcho, hoje abrindo a segunda rodada, às 20 horas tem Novo Hamburgo e Santa Cruz. Amanhã tem São Luís Internacional, Ipiranga e Caxias, Juventude e Guarani de Bagé, Avenida e Brasil de Pelotas e Grêmio e São José. E amanhã também começa o Campeonato Mineiro. Às 19 horas tem Vila Nova e Cruzeiro, Tombense e Uberlândia. Depois tem Atlético Clube e Ipatinga, Democrata de Governador Valadares e Itabirito, e Patrocinense e Atlético Mineiro. Na quinta-feira tem América Mineiro e Pouso Alegre. São os 4 campeonatos estaduais mais importantes do Brasil. Falar agora do torneio pré-olímpico de futebol, valendo 2 vagas nas Olimpíadas de Paris. O Brasil estreia hoje às 17 horas. Globoplay, Sport TV transmite Bolívia e Brasil. Às 20 horas tem Equador e Venezuela, jogos válidos pelo Grupo A. E o Brasil deve mandar a campo, o técnico, o Ramon Menezes deve mandar a campo Micael, goleiro do Atlético Paranaense, Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaique Bruno, Bruno Gomes, Andrei Santos, Guilherme Biro, Marquinhos, João Kennedy e Hendrick. Esse deve ser o time do Brasil na estreia do pré-olímpico. Lembrando que o Brasil está tentando um tricampeonato olímpico, né, que ainda seria inédito. Nunca uma seleção venceu 3 vezes a medalha de ouro nas Olimpíadas de forma consecutiva. Hungria e Inglaterra já venceram 3 vezes, mas teve intervalos entre essas conquistas. Então vamos lá, Brasil, o primeiro passo é hoje, tem que ganhar uma das 2 vagas na fase final, no quadrangular final.
Rapidinhas aqui do esporte, o Fluminense acertou a contratação de Douglas Costa, meio atacante, vai assinar por 1 ano e meio, e acertou também a contratação de uma promessa do futebol colombiano de 19 anos, Han Lucumi, ele que joga no Boca Juniors de Cali. O Luiz Gustavo chegou no São Paulo, né, e disse que quer potencializar os colegas do volante de 36 anos que disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira. O Internacional contratou o Borré, mas não sabe se ainda vai ter ele agora no início do ano. Tem que pagar uma multa ao Werder Bremen. O Internacional não está disposto, então provavelmente ele só viria no meio do ano, quando abrisse novamente a janela. O Corinthians, Mateuzinho está treinando lá, só que o Corinthians ainda não acertou o contrato do lateral direito que pertence ao Flamengo. O Flamengo fez algumas exigências, o Corinthians também fez outras e não chegaram ainda a um acordo. Falando nisso, o Flamengo pode ter o Léo Ortiz. O Bragantino está diminuindo a oferta e fazendo com que o Flamengo volte a se animar em ter o zagueiro de 28 anos. Se por um lado o Flamengo está otimista no caso do Léo Ortiz, com o Luiz Henrique está bem difícil, já que o Betis ele jogou bem e o Betis não quis negociar. 18 milhões de euros, o Betis segue irredutível na pedida. E para finalizar aqui, o Novak Djokovic está na semifinal do Aberto da Austrália, venceu o americano Taylor Fritz por 3-1. Chegando agora com o placar da rodada, vamos trazer aqui. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, Flamengo 1, Cruzeiro 2, Novo Horizontino 0, Corinthians 3. Corinthians e Cruzeiro vão decidir na Neoquímica Arena a Copinha na próxima quinta-feira, 3h30 da tarde. Pelo Campeonato Inglês, Brighton 0, Wolverhampton também 0. Pelo Campeonato Espanhol, Granada 0, Atlético de Madrid 1. Pela Supercopa da Itália, deu Inter, venceu o Napoli por 1-0. Pela Copa Africana de Nações, Guiné Equatorial classificado 4, Costa do Marfim eliminado, dona da casa 0. Guiné-Bissau 0, Guiné-Bissau 0, Nigéria classificada 1. Cabo Verde classificada 2, Egito também classificada 2. E quase fora, Moçambique 2, Gana também 2, os dois dificilmente vão passar. Copa da Ásia, Tajiquistão que está classificado 2, Líbano 1. E o Catar, dono da casa que está classificado com 100% de aproveitamento, fez 1-0 sobre a China. Pelo Campeonato Cearense, Calcaia 2, Barbalha 1. E pelo Campeonato Paranaense, Coritiba 2, São Joséense 0. Agora vamos chegando com a agenda do dia pela Copa da Liga Inglesa. Semifinal, jogo de volta hoje às 17 horas, tem Chelsea e Middlesbrough. O Brugge venceu o primeiro jogo por 1-0. Pela Copa do Rei, quartas de final em jogo único, às 17h30 tem Celta e Real Sociedade. Copa Africana de Nações, terceira rodada, às 14 horas tem Gâmbia e Camarões, Guiné e Senegal. Às 17 horas tem Angola e Burkina Faso, Mauritânia e Argélia. Pela Copa da Ásia já aconteceram 2 jogos hoje. A Síria venceu a Índia por 1-0, está ali em terceiro lugar, pode se classificar como um dos melhores terceiros. A Austrália e o Uzbequistão ficaram no empate em 1-1, bom para as duas equipes que estão classificadas. Está acontecendo nesse momento Hong Kong e Palestina, Irã e Emirados Árabes Unidos. Pelo Campeonato Amazonense, às 15h30 tem Unidos do Alvorada e Paritins. Pelo Campeonato Baiano, às 20h15 tem Itabuna e Bahia de Feira. Pelo Campeonato Capixaba, às 19 horas tem Jaguaré e Porto Vitória. Às 20 horas tem Vitória e Serra. E pelo Campeonato Mato Grossense tem Operário de Vargem Grande e Cuiabá, às 19 horas. E pelo Campeonato Paraense, às 16 horas tem Tapajós e Águia de Marabá. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Você que está na Rádio Pesqueira FM e Mutuca FM, a gente está de volta amanhã ao 12h30. Você que está no YouTube e no Facebook, deixe o seu like e faça o nosso programa crescer. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Bavá, o Enio da WSOM e Eventos, meu primo Breno, meu tio Lopes da Samurai Sushi Delivery. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, tinguinho e trubano, doutor dos chefes do pai. Nhanha, branho, leré e buiú. Nhanha, branho,